Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos trabalhar a aula 126 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. E o assunto a ser estudado hoje será uma revisão a respeito dos verbos de ligação e do predicativo do sujeito. Nossos objetivos são identificar os verbos de ligação e diferenciá-los dos verbos transitivos. Reconhecer que o complemento de um verbo de ligação é um predicativo, ao qual se dá o nome de predicativo do sujeito, né? Então, vamos relembrar este assunto. Primeiro, os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito à sua característica. Essa característica a gente chama de predicativo do sujeito, tá? Dessa forma, esse tipo de verbo vai se distinguir, né, dos verbos intransitivos e também dos verbos transitivos. Por quê? Porque um verbo de ligação, ele não expressa uma ação, né? Ele é diferente do verbo transitivo ou intransitivo, que expressa uma ação verbal. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Lembrando, né, vamos pegar ali, por exemplo, o verbo andar. Andar, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Porque se eu falo assim, ó, eu ando 5 quilômetros todos os dias, eu estou fazendo uma ação, praticando uma ação de andar, de caminhar, tá? Agora, dizer que eu ando muito cansada, quer dizer que eu estou muito cansada. Então, pressupõe o quê? Pressupõe um estado, correto? Então, a gente sempre deve refletir, né? Não tomar como uma verdade única que o verbo andar é sempre verbo de ligação ou que o verbo virar é sempre verbo de ligação. Depende do contexto da oração, né? Então, a gente precisa sempre avaliar o contexto. Vamos ver aqui a diferença, né, entre os verbos destacados, ó. A plateia é toda jovem. Esse verbo aqui que a professora destacou é um verbo de ligação, porque ele expressa o quê? Uma ideia de estado, né? A plateia é toda jovem, né? Então é uma característica dessa plateia, por isso ele é um verbo de ligação. Hoje teremos casa cheia. Teremos. Teremos é um verbo transitivo, que é aquele tipo de verbo que necessita de um complemento verbal. Hoje teremos. Teremos o quê? Casa cheia é o complemento do verbo teremos, né? Por isso que ele é transitivo. Não vou. Vou, aqui nesse contexto, ele é um verbo intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque ele não necessita de complemento obrigatório. Eu posso parar ali no verbo, né? Que é diferente do teremos. Hoje teremos. Teremos o quê? Precisa do complemento. Não vou, posso parar no vou, a pessoa vai me entender, né? Então, se eu posso parar no verbo, a frase fez sentido, quer dizer que esse verbo ele é intransitivo, ele não necessita do complemento obrigatoriamente. Vamos agora ver aqui uma lista de verbos de ligação, né, com alguns exemplos, tá? Então, vamos começar aqui com o chamado estado circunstancial, que é aquela ideia da circunstância, né? Pode ser num determinado momento. Então, começando com o verbo de ligação parecer. Ela parece feliz com os resultados. É esse estado, né? Essa situação, ela pode mudar, né? Andar. Desde aquele episódio, andamos sempre preocupados. Quer dizer, ficamos sempre preocupados, estamos sempre preocupados. Então, também representa um estado.
Falando agora um pouquinho do estado permanente, né? Verbo viver. Vivem doentes, né? Eles vivem doentes. Quer dizer que estão sempre doentes. Veja, até posso trocar pelo estão, né? Eles estão sempre doentes. Então, este verbo aqui, vivem, neste contexto, né? Ele é um verbo de estado, um verbo de ligação. Mudança de estado, ó, tornar-se. Ela se tornou um exemplo de vida. O exemplo de vida é o que caracteriza esse sujeito, ela. Então, o se tornou é um verbo de ligação. Virar, depois de tudo, virou um santo, né? Veja, o verbo virar, neste contexto aqui, também é verbo de estado, é verbo de ligação. Mas se eu dissesse assim, ele virou a mesa, né? Aí eu tô colocando o virou como verbo de ação. A ação de virar, né, a mesa. Então, é importante avaliar o contexto, tá? Para a gente não tomar como verdade única, né? Que um verbo é sempre aquilo e não muda. Vai mudar, dependendo do contexto, ele muda também o seu significado. Continuidade do estado. Então, o verbo continuar, né? Já representa essa continuidade. Ela continuou atenta ao trabalho. Então, o fato, né, de estar atenta ao trabalho qualifica, caracteriza esse sujeito ela. Por isso, né, que o continuou ali é verbo de ligação, ok? Vamos falar um pouquinho aqui da classificação dos verbos, né? Então, a classificação dos verbos, a gente já conhece essa classificação. Intransitivo, transitivo e verbos de ligação, né? São os três tipos de verbo, as três classificações que a gente vai dar para o verbo, né? Dentro de uma oração. Então, ela é sempre feita mediante o seu contexto, ok? Muito bem. Por quê? Porque o mesmo verbo ele pode ser classificado de formas distintas, conforme a gente vai ver nos exemplos que vem agora. Eu já fui agora aqui durante a minha fala citando alguns exemplos, mas a gente vai ver mais alguns. Olha lá, desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Ali o andamos é verbo de ligação. Por quê? Porque expressa um estado, que é o fato de se sentir contente, né, num determinado momento. Veja a segunda situação. Andamos o quarteirão todo atrás do nosso gato e não o encontramos. Nesse contexto, andamos é um verbo intransitivo, tá? Por quê? Está expressando uma ação, que é a ação de andar à procura do gato, né? De caminhar à procura do gato. Ele é intransitivo por quê? Porque ele não necessita, né, do complemento obrigatório. Posso dizer andamos, nós andamos. Terceiro exemplo, ela vive cansada. Aqui nesse contexto, vive é um verbo de ligação, né? Porque está expressando o estado, que é o fato de se sentir constantemente cansada. Agora, ela vive no Japão. Nesse contexto, vive é um verbo intransitivo. Por quê? Expressa a ação de residir, de morar no Japão, né? Ela vive. Então, eu posso parar no vive, né? Ele é intransitivo. Ela vive onde? Em que lugar? No Japão, que é aquele complemento circunstancial de lugar, né? Não é um complemento objeto, é um complemento circunstancial de lugar. Então, veja, dependendo do contexto, os verbos eles mudam de classificação, tá? Sempre ficar bastante atento a isso. Agora vamos falar um pouquinho de predicativo do sujeito, porque nós estamos falando de verbos de ligação. E verbos de ligação, eles estão intimamente relacionados com o predicativo do sujeito.
Predicativo do sujeito, então, é a característica, né, que define ou que modifica o sujeito lá dentro da oração. Vamos ver este exemplo aqui, ó. Ambos continuam doentes. Então, a professora pintou aqui de cor vermelha aquilo que nós chamamos de verbo de ligação, que é o continuam. Ele está lá na listinha dos verbos de ligação. Mas não basta eu saber que continuar é verbo de ligação, eu preciso analisar o contexto da oração, né? Dentro desse contexto, ele é verbo de ligação, por quê? Porque doentes, que eu pintei ali de cor roxa, é o predicativo do sujeito, ou seja, é o que está caracterizando ou qualificando esse sujeito. E qual é o sujeito, pessoal? É o numeral ambos. Quem continua doente? Ambos. Tá? Este é o sujeito. Então, qual é a função, né, do verbo de ligação? O verbo de ligação, ele tem a função de ligar. Por isso ele é um verbo de ligação. Ligar o que a quê? Ligar o sujeito ao seu predicativo, tá? Então é muito simples, né? A partir do momento que você identificou a existência de um verbo de ligação dentro da oração, é porque acompanhado desse verbo de ligação virá um predicativo do sujeito. Ok, pessoal? Muito bem, então esse assunto, né, muito curtinho, muito rapidinho, foi só uma lembrança, uma revisão, para que a gente possa aqui dar continuidade nas nossas revisões, né? A professora foi puxando aqui alguns assuntos que são necessários. Então agora você vai lá para os exercícios referentes a essa aula. Não pule essa etapa, ela é muito importante para a fixação do conteúdo e para você também relembrar, né, deste assunto aí. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!